o escravo é o pão de que vos alimentais, as telas que vestis, o vosso pensamento cotidiano e o vosso braço incansável. Não há nenhuma falta de interesse, de diligência nessas palavras. A crítica, às vezes, é muito rigorosa. Nos momentos de sofrimento por amores incompreendidos ou por saudades do Brasil, ele não esconde a emoção. Quando ocorre algo que o desagrada, ele reage impetuosamente. Em A Leviana, a última estrofe o mostra sarcástico diante de uma desilusão. Mas não digas que és só minha, passa assim a vida como aventura, que te não vejam brincando e folgando sobre a minha sepultura. Foi alguém que o traiu e ele fez esses versos. Ou em Olhos Verdes, é mais romântico. São os olhos verdes, os olhos de verde-mar. Quando o tempo vai bonança, os olhos cor de esperança, os olhos porque morri, que, ai de mim, nem sei qual já fiquei vendo depois que os vi. Esse é o mais comum dele, esse romantismo. O sentimento da indiferença jamais habitou seu coração. Mas há ainda uma faceta pouco explorada na magistral obra de Gonçalves Dias, que inclui primeiros, segundos e últimos cantos, Dona Leonor de Mendonça, Cestilhas de Frei Antão, Os Timbiras, obra inacabada, Oceânia, prosa, teatro, meditação e poesias póstumas. É a sua profunda erudição, encoberta às vezes pela extrema naturalidade e despojamento da sua composição poética. Além de várias edições dos cantos, em Leonor de Mendonça, realizou um drama em 3 atos e 5 quadros. 3 atos e 5 quadros. Mostrou profundo conhecimento da história de Portugal. Em outras obras para o teatro, escritas aos 20 anos, ele busca material em terras peregrinas, como em Bob Dylan, História de um Rei de Granada, Patcourt, que se desenvolve na Alemanha e tem seu desfecho na Polônia, revelando enorme versatilidade ao descrever ambientes geográficos e costumes sociais específicos dos cenários de suas histórias. Aos 22 anos aproximadamente, surge uma grande polêmica em relação à sua obra. Dias apresenta ao Conservatório Dramático uma tragédia em prosa, intitulada Beatriz Cenci, sem revelar sua autoria. A peça foi rejeitada com alegação de erros crassos de linguagem. Imaginem, o que não foi verdadeiro, partindo de um escritor da qualidade de Gonçalves Dias. O que de fato ocorreu é que o tema foi considerado imoral, inadequado para a época. Devem ter sabido que foi ele que publicou, tudo se sabe. Publicou então Cestilhas de Frei Antão. Aí ele deu uma volta em português arcaico, o que evidenciava grande familiaridade com historiadores portugueses e sua linguagem, provando seu perfeito conhecimento do idioma e seu eruditismo. Outra referência importante que quase ninguém comenta, nem os grandes professores, é a sua atividade de tradutor, muito pouco divulgada. Ele traduziu A Noiva de Messina, de Schiller, em versos brancos decassilábicos, diretamente do alemão, idioma que foi objeto de seus estudos, entre outras línguas estrangeiras. Também traduziu Lope de Vega, Victor Hugo, Henrique Heine e muitos outros. Seu talento despertou a admiração de Dom Pedro II, que além de fazê-lo mestre no seu Imperial Colégio, ele foi professor no Colégio Pedro II, propôs-lhe diversas tarefas de alto nível, tais como desenvolver teses científicas no âmbito da etnografia e da história. Dias, então, proferiu inúmeras conferências que resultaram no magnífico volume O Brasil e a Oceânia, é grafado assim, Oceânia, publicação póstuma, divulgada inicialmente na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Okay? Lógico, é de lá. Suas reflexões sobre os anais históricos do Maranhão impressionaram Sua Majestade,
que lhe solicitou um trabalho sobre a existência ou não das Amazonas no Brasil, o que provocou a edição memorável da monografia Amazonas, recheada de informações folclóricas e históricas. Gonçalves Dias deixou-nos ainda um dicionário. Alô? Gonçalves Dias deixou-nos ainda um dicionário da língua tupi, em que a confronta com outros idiomas sul-americanos. Aliás, nutria grande interesse pela glótica, a ciência que faz estudo comparativo entre línguas, sua origem e formação. Ao compor este modesto elogio ao meu patrono, que foi quando eu fiz a palestra, não, e repito aqui, não me preocupei com a cronologia dos fatos vividos ou das obras magistralmente produzidas. Tudo isto pode ser facilmente encontrado nas enciclopédias ou atualmente na internet, se não acessei. Procurei os grandes autores, professores ou críticos literários, como Lúcia Miguel Pereira, Silveira Bueno, Cândido Jucá Filho, meu professor, Antônio Henriques Leal e outros, em cujos estudos me baseei. Ainda deixei de registrar alguns poemas que mereciam ser ouvidos, como o que dedicou à filha morta, em tão tenra idade, desvendando o coração sensível e amoroso de um pai. Não pude mostrar todos os vários versos apaixonados oferecidos a tantas outras mulheres que lhe povoaram o caminho, pois além de Engrácia e Ana Amélia, a eterna amada, que foram os amores profundos, houve Celine, Amélia, Olímpia, a esposa desprezada, e outras, esses amores ligeiros. Impossível esgotar o tema em se tratando de uma personalidade tão rica, tão sofrida, tão amada e de tão sólida cultura. O livro A Vida de Gonçalves Dias, que eu encontrei num sebo de Lúcia Miguel Pereira, estava no estado deplorável, mas eu consegui montar. Contém o diário inédito da viagem de Gonçalves Dias ao Rio Negro, de 15 de agosto a 5 de outubro de 1864, a bordo do Grand Condé, e seus últimos relatos e comentários na derradeira viagem à Europa, no Via de Boulogne, quando, depois de avistar as costas do Maranhão, o navio naufraga em meio a uma tempestade, e o poeta, frágil e doente, não consegue salvar-se. Encerraremos o nosso singelo trabalho ouvindo o próprio escritor, em pequenos trechos de seus diários, que mostram diversos estados de ânimo. Inicialmente, o da viagem ao Rio Negro. Dia 19 de agosto, 4 da manhã. Chegamos a Tomar e de lá partimos às 8h35 da manhã. A igreja sem janelas e sem fechadura. Os santos e alguns pobres paramentos fechados na sacristia. O professor lá residente não tem alunos. É tudo miséria e destruição. Dia 21 de agosto. Acordamos de madrugada. É Gonçalves Dias quem fala. Achamos todos os índios em redor do fogo, à espera da ração de aguardente. Desfizemos o acampamento. Embarcamos-nos e largamos às 5 da manhã, com um luar magnífico de lua cheia. Um dos 6 remeiros, o Canavarro, começa a mostrar para quanto presta. Ontem nos frechou, assim mesmo, ontem nos frechou um tucunaré de grandeza regular, e hoje rema ao meu lado como um desesperado. Dia 22 de agosto, partimos. Chuva às 12 horas. Apanhamos lá toda por falta de acomodações convenientes. Passamos por defronte do Igarapé do Aricobá. Januário, palmeira do Rio Negro, com um belo cocar de longas palmas e largas folhas, fruta amarela à semelhança de dendê ou capuí. Alguns comem esse fruto. Bauá, sapo grande também chamado cururu-pinimba, ouviu ao anoitecer e parece pronunciar a palavra Mauá. Nessas interessantes anotações, nós o sentimos
ora preocupado, ora emocionado, outras vezes animado e irreverente, mas sempre sereno e ávido por conhecimentos. Ao embarcar no navio de Boulogne, no entanto, Gonçalves Dias tinha outra postura. Não era mais um homem tranquilo, apreciador da natureza e de seus elementos, porém uma criatura doente, frágil, sarcástico. E ele diz assim: no caso de alguma catástrofe, reparem sua previsão dele, no caso de alguma catástrofe, o dinheiro é para o Teófilo, que já sabe o destino que lhe há de dar. Os retratos ficam para a nossa biblioteca, e as cópias de manuscritos, manda-as para o Instituto Histórico. E antes de embarcar havia escrito: persuadido de que uma longa viagem por mar me há de ser de algum proveito, resolvi-me a seguir para o Maranhão pelo Acre. Dizem-me que há um navio a sair no dia 10 do corrente. Se há, vou nele. Em outubro devo lá estar, se não ficar no mar. Gonçalves Dias ficou no mar. Se já estava morto antes do naufrágio, como foi dito pelos que não o socorreram, ou se é verdade que ainda fez movimentos para levantar-se da cama, onde a tuberculose, a sífilis, a infecção do fígado e do baço o deixaram prostrado, não sabemos. O que sabemos é que sua obra ficou em terras europeias, em terras dos Brasis, como ele chamava, e especialmente no seu querido Maranhão, que ele tanto desejou rever, com a população provinciana de Caxias, que ele tanto amou. Queria ainda ter podido exclamar, como em seus versos: tudo isto que vejo é meu. Meu este sol que me aclara, minha esta brisa, estes céus, estas praias, bosques, fontes, eu os conheço, são meus. E você, poeta inigualável, será eternamente nosso. Desculpe alguma imperfeição, estou corritando, manipulando os trechos, então desculpe alguma pequena imperfeição. Maria Amélia, não houve nenhuma imperfeição. Eu já fiz um ensaio, mas eu fiz só sobre o romantismo. Os poemas românticos, ela fez pegando abrangente. Então, mas eu não posso ler, principalmente um poema que ele fez depois que se encontrou com uma amada em Portugal. Se encontrou quando ele estava morando em Portugal e ela casada, residia em Portugal, se encontraram numa praça. A Ana Amélia, a paixão da vida dele, as outras passaram, a Ana Amélia ficou. Mas passou. O negócio dele era a Ana Amélia, a paixão da vida dele. Então o que aconteceu? Eles se encontraram casualmente em Lisboa. Então depois ele fez um poema, mas é tão triste, como ele se arrepende de não ter brigado pelo amor dela, porque ele desistiu. Ele era um homem também um pouco complexado, porque ela era uma moça de uma família importante e ele se achava, tinha uma ideia esquisita na época, porque ele era mestiço, que talvez a família tivesse recusado por causa disso. Então, ele fez um poema que eu choro quando leio. Eu já apresentei esse assunto. Quando chega na hora do poema, eu tenho até vergonha, porque eu leio alguns trechos do poema, eu choro copiosamente, não poder nem continuar, porque é triste ele se arrepender de não ter tomado uma atitude e agora não tinha uma solução. Quando ele voltou também, alguns trabalhos dizem que ele tinha também uma lesão maligna na garganta. Então, ele olha que é o que está escrito nas estrelas, todos naquele navio que se partiu ao meio se salvaram. A única pessoa que não se salvou foi ele. Então, diz que ele estava no leito tão enérgico que ele não conseguia nem levantar. Esqueceram dele, me parece. E a maioria dos autores esqueceram dele. Então, todo mundo se salvou, só ele, nosso grande escritor, que não se
só, vou Olha o tempo. fazer triste. Agora, o papel para mim, vou botar para você. então agora nós vamos então. Desculpem, Eu fiz as pazes. é que eu sou apaixonada por Gonçalves. Não é a sua palestra. Agora Eu nós fiquei vamos. meia hora certinho. Agora nós vamos escutar Estela Oliveira, de Minas Gerais, que vai falar sobre João Guimarães Rosa. Meia hora de difícil. Ela vai fazer que nem Maria Amélia fez, tipo um resumo do que gostaria de falar. Mas falou muito bem, ela também vai falar muito bem, né? Então vamos. Seu microfone aí. Sou eu. Obrigada pela palavra. Bom dia a todos. Eu já falei. Quando eu fui eleita na Academia Valadarense de Letras e sorteada com João Guimarães Rosa como meu patrono, eu fiquei meio assustada, porque falar de Guimarães Rosa, que tem uma obra bastante complexa, né? E às vezes de difícil compreensão para as pessoas mais leigas, e eu fui, então, em busca de conhecer a obra dele, a biografia dele, porque eu precisava defendê-lo como meu patrono. E interessante é que eu me apaixonei pela obra dele, por ele, e eu gostaria até que ele estivesse vivo, para eu aprender um pouco mais, entendeu? Porque é muito interessante à medida que a gente vai lendo o trabalho dele e a gente compreende como que ele é tão atual em tudo que ele disse lá nos anos 50. Então eu tenho muito orgulho de tê-lo como meu patrono e falar para vocês aqui alguma coisa, porque é bastante extensa a obra dele e as coisas que poderia falar para ele, o tempo não nos permite, porque também pode ficar cansativo. Então vamos lá. Gonçalves Dias, ó, pra você ver. Guimarães, viu? Ficou na memória, viu? João Guimarães Rosa é considerado um filho famoso de Minas Gerais, por ser um grande homem de personalidade carismática e por demonstrar o seu lado humano. Nasceu em Cordisburgo em 1908, formou-se em medicina, foi capitão médico da Polícia Militar de Minas Gerais e diplomata em vários países entre os anos de 1934 a 1958, quando regressou ao Brasil e recebeu diversos prêmios, títulos e condecorações por sua bravura como diplomata na época da guerra e também como escritor. Guimarães Rosa, ele foi para a Alemanha e na época que ele estava na Alemanha, ele conseguiu muitos passaportes com vistos para os judeus fugirem para outros países e também para o Brasil. É o escritor mais estudado e analisado por seu estilo literário e os vários verbetes que criou para escrever a sua obra. Para Guimarães Rosa, uma palavra só não basta. Então, de uma palavra casa, ele escrevia casainha, ou, né, ele pegava palavras e emendava e formava uma palavra dele. Então, tem até um livro com mais de 30 mil verbetes, mais de 3 mil verbetes, que ele criou, pegando de palavras estrangeiras, né, e criando a palavra dele. A sua indicação para o Prêmio Nobel foi cogitada, mas ele morreu antes, em 1967, no Rio de Janeiro, 3 dias após tomar posse na Academia de Letras. Interessante é que ele havia sido indicado diversas vezes para a academia e ele não aceitava, porque ele falava que a academia matava, né? Porque ele tinha medo de morrer, porque era normal na família dele as pessoas morrerem cedo. Então ele foi rejeitando
Até que em um determinado momento ele não teve como rejeitar mais o pedido, mas ele morreu 3 dias depois, após a posse dele. Mesmo antes de tornar conhecido, ele escreveu várias histórias e algumas publicadas em revistas famosas da época com o pseudônimo Viator. Uma dessas revistas era a revista Cruzeiro. Então ele sempre escrevia com esse pseudônimo, que ele não queria que ninguém soubesse. Ele era uma pessoa, apesar de já ter estudo, de estudar e já havia trabalhado também, ele não queria ser identificado com o nome Guimarães Rosa, né? Então ele usava um pseudônimo. Guimarães Rosa estreou na literatura brasileira em 1946. Ele abriu as porteiras do interior de Minas Gerais para o mundo ao escrever a sua obra-prima da literatura brasileira do século XX. No ano de 1956, o Brasil teve uma grande revolução, tanto na política quanto na literatura brasileira. Nesse mesmo ano, Guimarães Rosa publicou, em maio, Grande Sertão Veredas. Mas só obteve êxito como escritor com seu primeiro e único romance, traduzido para diversos idiomas e mais tarde transformado em filme. Quem se lembra de Bruna Lombardi, né, que foi a de Adorim. A narrativa desse romance relata as lutas entre bandos de jagunços e vaqueiros, retratando a vida rude do sertão mineiro entre Rio e a sua gente. Essa narrativa é uma reminiscência do protagonista Riobaldo, contadas por ele a um interlocutor. Ele conta como pertenceu a um bando de jagunços. Ele era considerado como lagarta de fogo, por sua pontaria certeira. Por isso, se tornou chefe. Esse romance gira em torno do amor proibido de Riobaldo por Diadorim, da luta entre as forças do bem e do mal, quer dizer, entre Deus e o diabo, que nos remete a um misticismo e à religiosidade do sertão. Quando Diadorim nasceu, seu pai anunciou o nascimento de um filho varão, para sucedê-lo no comando e a esconder o seu sentimento amoroso. Por isso, ela se vestia de homem e se tornou uma jagunça. Em uma dessas lutas, ela foi atingida e morreu. Foi então que Riobaldo descobriu o verdadeiro motivo da sua paixão, inexplicável por Reinaldo. Ela era uma moça. Ele entrou em desespero por ter fraquejado no seu desejo ardente de tê-la consigo. Nesse romance, Guimarães Rosa retrata o regionalismo universal e cósmico em suas andanças pelo sertão mineiro e Goiás. O grau de universalismo que ele atribui ao sertão é claramente explícito nesta frase: o sertão está em toda parte. Ele tinha o hábito de andar com aqueles cavaleiros que iam levando o gado de uma cidade para outra. Ele teve uma época que ele ficou 10 dias com essa turma. Tudo que era falado, ele anotava. Então, a partir daí, ele conseguiu construir a sua obra usando o linguajar do sertão. Significado de Grande Sertão Veredas. Dá-se a impressão que é uma frase só, mas não é. Ela é interrompida por 2 pontos. Grande Sertão, 2 pontos, veredas. Como você se enveredar pela alma do sertanejo. O adjetivo grande não é questão espacial, de tamanho, mas sim de anteposição do sagrado que se instaura além do profano. O substantivo veredas são vales de chão argiloso ou turvo rochoso. Significa também
caminho, direção. Quer dizer, se enveredou por aí. Então ele retrata isso, a alma do sertanejo. Quer dizer, para a gente é como se você fosse penetrar, conhecer, que apesar das dificuldades, das atribulações que o sertanejo passa, e passava na época que ele escreveu os livros, ele tinha alma, ele sorria, ele gostava do que é belo e acreditava que amanhã seria melhor. Então, por isso, o Grande Sertão Veredas. Tá? Grande Sertão, Veredas. Esse romance é o mais detalhado estudo de um dos problemas cruciais do Brasil. A falta de entendimento entre a classe dominante e as subalternas. As travessias citadas nesse romance, exterior e interior, é de consciência mítica crucial. Correspondem à passagem de uma aventura subjetiva e particular a uma narrativa, a uma aventura universal, válida não apenas para o sertanejo, mas para todos nós. O sertão está dentro da gente. A obra, outra obra bastante de sucesso, na verdade Guimarães Rosa escreveu um romance, é o Grande Sertão Veredas. Então ele tem outros livros que são pequenos contos, crônicas, e que alguns são de bastante sucesso, de repente até conhecidos de vocês. Então a outra que é bastante conhecida, que já virou temas até de teatro, de peças de teatro, é A Terceira Margem do Rio, que na verdade é uma metáfora. Não existe terceira margem do rio, né? Nesse conto, o rio é a vida. E a canoa na qual ele constrói, que ele sai para o rio, é o isolamento. Seria uma busca de si mesmo, um encontro consigo. É um conto bem real que representa a vida de cada um de nós. As nossas lutas e as nossas decepções do dia a dia. Para amenizar este sofrimento, precisamos, às vezes, sair de dentro de nós para buscarmos algo que possa nos ajudar a ser mais felizes. Para mim, Guimarães Rosa renovou o regionalismo brasileiro ao construir uma nova linguagem do sertão, baseada na estrutura psicológica do sertanejo. Para construir a sua obra, ele utilizou arcaísmos linguísticos, criou neologismos, fez empréstimos de palavras estrangeiras para reinventar a língua portuguesa. Fez uso de ritmo, aliterações, metáforas e imagens para criar uma prosa mais poética. Seus temas são envolvidos o destino, a vida, a morte e Deus. A língua falada está presente em sua obra, fruto de pesquisas e anotações. Tem até uma parte lá da biografia dele que ele fala: eu e as palavras somos amantes. Eu não gosto de vê-las escritas simplesmente. É como um acessório que a gente usa. Então ele buscava, né, pegava um pedacinho da palavra aqui para poder criar as palavras dele. Então ele dizia também: quando escrevo, repito o que já vivi antes. Tem até também uma outra frase de muito sucesso também, bem conhecida, e que ela reporta os nossos dias, que está no livro Grande Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bravo, né, gente? Então, por isso eu gostaria que ele estivesse vivo, para a gente aprender um pouquinho mais. E é interessante que eu até participei só completando aqui, de uma palestra de uma professora que estuda e analisa a obra de Guimarães Rosa. Ela falou que a grande dificuldade dos estudantes quando vão se preparar para o vestibular é compreender a obra dela. Então ela disse assim, que tem que ser falado com entonação, assim, você
expressão facial, de gestos, entendeu? É tanto que lá em Cortisburgo, que é a cidade que ele nasceu, a cidade respira Guimarães Rosa. Ela tem diversas pousadas com o nome das obras dele. Inclusive eu já estive lá 2 vezes. Para aprender um pouquinho mais, eu conheci a Vilma Guimarães Rosa, que é filha dele, no centenário de nascimento dele em 2008. Então é muito interessante que lá também tem o Grupo Miguelim, que é conhecido nacionalmente e até internacionalmente. E é interessante como que eles contam a história para vocês, que vocês compreendem na maior facilidade. Tão mais fácil do que quando você lê o livro. Eu não estou aqui denegrindo nada da obra dele, não, mas é porque ela é bastante complexa. Se você não tiver um jeito de ler, assim que eu ouvi da palestra, se você não tiver um jeito de ler, você se preparar para a leitura, você não compreende, entendeu? Eu gosto muito, tenho muito orgulho de Deus. Meu patrão, estou feliz aqui. Obrigada pelo convite. Espero ter ajudado um pouquinho. Muito obrigada a todos. Olha, foi muito boa também a sua palestra. E eu tenho um sentimento muito... eu fico triste quando eu vejo a história de Adorim, porque era uma paixão que ela não tinha coragem de se revelar. E aquilo me entristecia muito. Me entristece até hoje quando eu releio o romance. Como é que uma pessoa pode amar tanto e não ter coragem de se identificar, de mostrar quem é, né? Então é uma coisa muito de um temperamento de sertanejo, muito contido, né? Introspectivo, porque aqui no sul, por exemplo, no sudeste, não aconteceria isso nunca. A pessoa não ia conseguir manter isso, né? E lá eles tinham aquela introspecção tão forte que escondia a identidade. Bom, foi um prazer escutá-la, todos tenho certeza que adoraram. E nós agora passaremos, que aqui é uma ordem alfabética, tá, gente? Então nós temos agora, vamos escutar prazerosamente Socorro Cavalcante, do Ceará, que vai falar sobre Alberto Santiago Galeno. Tem a palavra. Presidente da mesa, Lara Paí, mais colegas, eu recebi de me achar aqui a nos prestigiar. Vou falar sobre Juvenal, Alberto Santiago Galeno. Alberto Santiago Galeno. Inicialmente, me deterei Inicialmente, me deterei um pouco sobre como conheci Alberto Santiago Galeno, o patrono da cultura cearense, o bendito ser humano dotado de capacidades para atrair, influenciar e engajar as pessoas nas lutas em favor das letras, das artes, da cultura, da comunidade. Conheci Alberto Santiago Galeno 2 anos antes de adentrar como acadêmica da Academia de Letras e Artes do Ceará, a ALAS. A convite da minha tia, a acadêmica Joana Paiva Recamonde, a mãe da nossa presidente da ALAS hoje, fui assistir a uma reunião da ALAS, pois, segundo ela, essa instituição se adequava às minhas tendências para a literatura, tenentes à literatura. Para iniciar essa reunião, o mestre de cerimônia convidava com toda a pompa, né, para compor a mesa o patrono da cultura do Ceará, Alberto Santiago Galeno. Ao vê-lo caminhar
com passos lentos, simplicidade, sem demonstrar vaidade, repentinamente me senti algo indescritível. Eu fui envolvida pela lindeza, por algo que aquele homem me transmitia. Um homem que eu nunca tinha visto. Eu havia dito à minha tia não querer mais nada com a vida, a não ser andar mundo fora. E para isso, eu tinha me aposentado 2 anos antes do tempo determinado. Mas, ao ouvir aquele velhinho lindo, e forte, emocionante, falando sobre a beleza, a riqueza da literatura, das artes, da cultura, senti que meus planos, a minha vida, estava se transformando. Gostei e prazerosamente passei a pensar e a esperar a cada mês o dia determinado para as reuniões ordinárias da ALACE, ou outras atividades que eu pudesse estar presente. Mas, não sei porquê, aí, naquela época, sabia o porquê me impedia de fazer parte, de me inscrever para uma cadeira na ALACE. Mas sabe o que foi? Exatamente as palavras de Alberto Santiago Galeno. Ele disse, abraço, que os candidatos, ao se inscreverem para qualquer academia, tenham consciência da sua capacidade intelectual e do espírito de doação para com a instituição, seus associados e a comunidade. Por isso, passei praticamente 2 anos frequentando a ALACE, participando inclusive de outros tipos de reuniões, sem contudo me ver integralmente capacitada para assumir as responsabilidades atribuídas aos sócios. Porém, no ano de 2005, quando estava viajando para um outro estado da federação, ao saber da morte do Dr. Antônio Santiago Galeno, ao viver o sentimento do luto, me surpreendi. As minhas dúvidas atinentes a assumir a cadeira da ALACE se transformaram em certeza. E a certeza em vontade de adentrar na ALACE e ter como patrono o Alberto Santiago Galeno, o jardineiro acadêmico, que com suas palavras, com seus feitos exemplares, me encaminhou para o que realmente meu coração buscava: o agir em busca da valorização das letras, das artes, da cultura e, sobretudo, da comunidade, porque ela engloba tudo, todos nós. E retornando à Fortaleza, tão logo foram abertas as inscrições para a ALACE, encaminhei a documentação solicitada e ansiosa fiquei aguardando resultados, mas feliz e desejosa. Sonhava com a solenidade da posse, que foi linda. Ele estava presente, eu tenho certeza. Foi emocionante, indescritível, indelével. Aí porque fiz e disposta sempre estou
para coordenar e ou integrar os grupos de trabalho destinados ao sucesso da nossa amada e triunfante a classe, e por que não dizer de todas as outras das quais eu participo. Vejamos agora, de forma sintética, algo sobre o Alberto Santiago Galeno, o fotógrafo que retratava via literatura seu povo, sua terra, seus costumes e tradições. O jardineiro acadêmico, o democrático, o corajoso, o crítico construtivo, o patrono da cultura cearense. O advogado, o jornalista, o escritor, o historiador, contista, folclorista, poeta e trovador, que nasceu no Ceará, na cidade de São Bernardo de Russa, ao dia 26 de março de 1917. E ele era filho, a menina falou ontem, do doutor Antônio Galeno da Costa e Silva, juiz de direito, e da sua esposa, o Santiago, Cândida Santiago Galeno. No ano de 1935, Alberto Santiago Galeno deixou a sua terra e foi residir em Fortaleza, onde estudou no Ateneu e formou-se em Direito. E aí, então, ele passou a residir na casa da Henriqueta Galeno, que a Linalva falou ontem, né? Que foi construída pelo seu avô. E nessa missão, pela Henriqueta Galeno, foi criado também o que ela falou, o Salão Juvenal Galeno, o qual era realizado saraus literários, prestigiados por escritores, por poetas, por artistas plásticos e também por autoridades representativas da comunidade. Como resultado dessa convivência dele com a Nezinha Galeno, a tia e assistente social Nezinha, e com outras grandes figuras dessas áreas, na Casa Juvenal Galeno, no salão, ele foi então tocado pela propensão, que era exatamente a literatura, mas sempre voltada de forma específica para a sua comunidade. Cortando aqui algumas coisas. Após a morte da Henriqueta e da Nezinha, ele então passou a coordenar a Casa Juvenal Galeno. E a essa casa foram integradas 23 instituições cearenses ligadas à cultura de um modo geral. 23. No final eu vou distribuir com vocês essa plaquetazinha, que vocês vão ver a relação dessas instituições, bem como o todo. Bem. A casa é de uma riqueza extraordinária e a Linalva focalizou ontem, né? Mas eu gostaria de dar um destaque aqui, que o maior salão desta casa tem exatamente o nome de Alberto Santiago Galeno. Muito bem, Alberto Santiago Galeno, o consagrado patrono da cultura cearense, sempre rejeitou cadeiras também. Ele não queria saber de academias, ele queria saber como poderia ajudar as pessoas para enriquecer essas instituições. Bom, e sua produção literária, inclusive estão aqui 7 livros dele, 7, porque naquela época não era fácil você editorar nenhuma plaquetazinha. Tem 7.
grandes obras dele aqui, que eu também não vou mencionar, porque vocês poderão ver logo em seguida. Mas ele, além desses 7 livros, ele deixou 2 outros, que foi Cocó, que é um grande livro, né, turístico, inclusive, lá do Fortaleza, e por trás das muralhas do Paulo Salazar, do presídio em que ele teve, acho que 18 meses preso, porque ele foi membro atuante na Revolução de 64, né, contra a Revolução. Antologias também, sim, ele tem várias, foi autor de várias antologias, inclusive de uma que a Joyce Cavalcante, né, todo mundo conhece aqui a Joyce Cavalcante, foi editorada por ela lá em São Paulo. Rebra, exatamente. A solidificação de sua cultura literária e o reconhecimento por parte das instituições, firmada graças à sua autenticidade, o seu estilo de sabor interiorano, diga-se de passagem, sabor interiorano, com dicções, popular, essencialmente acolhedor e criativo, levou a ser digno de várias homenagens, de todas as partes da universidade, do jornal, tudo que você possa imaginar. Bom, então aqui, um homem de personalidade forte, sereno, porém sereno, de gestos comedidos, estava atento a todos, sempre disposto a acolher com satisfação tudo que poderia projetar o nome do Ceará, o mundo das artes e da literatura. Infelizmente, ele foi acometido por um acidente vascular e morreu no dia 5 de maio de 2005, aos 88 anos. Mas a sua história de vida, digna de admiração, respeito e gratidão, projeta-o além das fronteiras, deixando um grande e profícuo legado para todas as gerações, porque ele foi um cidadão de nobres qualidades, um escritor profundamente apaixonado pela sua obra e dedicado à sua missão, alvo de admiração irrestrita pelo trabalho que realizou em favor da cultura, tornou-se um símbolo cearense que jamais será esquecido. Olha, foi um prazer. Não, um momentinho. Eu queria agradecer pelo convite, maravilhoso, mas também a minha Andréia, que meteu a mãozinha dela por aí. Só foi isso. Foi só isso. Ela que tomou a frente para os convites. Eu queria lhe agradecer muito, Socorro, pela sua palestra e também porque eu tive o prazer de conhecer, que eu não tinha esse prazer, a vida de Alberto Santiago Galeno. Eu já sei que ele foi um homem incrível, né? Então foi uma oportunidade da gente conhecer, que eu confesso minha ignorância. Eu realmente não conhecia a vida deste homem. Eu vou me interessar em conhecer as suas obras, né? Bom, foi muito bom. Então, nós agora vamos chamar a professora Zilda Pires, que é de Goiás, mas que reside no Rio de Janeiro, que vai falar sobre Cora Coralina. Bom dia a todos, a todas, né? Mas hoje nós somos prestigiados, é muito bom
É um prazer muito grande. Desde quando eu ainda não morava no Rio de Janeiro, eu falava que minha vida é Rio. Eu quero intercâmbio entre Rio e Rio. Eu sou natural de Rio Verde, Goiás, e resido em Rio de Janeiro. Então, vivo aqui na cidade, na capital da cultura brasileira. E lá a minha cidade é agropecuária, é agronegócio. Então, é intercâmbio cultural. Aprendo aqui, levo para lá, trago a minha amiga também para cá, né? Então, gente, olha, eu estava aqui ouvindo, né? E não tem nada igual, parecido do que as colegas falaram. Elas falaram que eu vou falar da nossa Cora Coralina. Coitada da pequena menina, tão analfabetinha, lá daquele rincão de Goiás. Para começar, eu vou ler para vocês, quem não a conhece, ver como seria ou era a literatura dela, diferenciada. Eu não entendo muito de literatura, apesar de fingir de ser escritora, mas vocês vão ver que é diferenciada. Aqui, minha cidade. Eu sou a dureza desses morros, revirados, enflorados, lascados, a machado, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo, pastados, calcinados, renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher tem aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Aninha. Então eu vou falar da Aninha. Gente, é muito emocionante falar de uma pessoa que você, não digo que a conheci, tive a oportunidade de vê-la 3 vezes. Sentei na caminha dela, ao lado dela, conversei, visitei toda a casa, com seu pequeno acervo, porque ela só teve tempo de escrever 8 livros. Ela publicou seu primeiro, estou falando tudo de cara para trás, seu primeiro livro, ela publicou aos 76 anos, mais velha do que eu, e baixou, estou na hora de parar, né? Então, gente, vocês pensam, a doceira, eu tinha oportunidade com meus doces açucarados da Cora Coralina, né? Então, tudo diferenciado, tudo que Cora Coralina escreveu foi voltado para as raízes, a terra dela. Não sou descendente dela, mas talvez eu também amo as minhas raízes. Eu brinco, eu não tenho vergonha de falar que eu sou criada nos confins de Goiás, no sertão, no mundo das vacas, dos bois, da soja, do girassol, né? Tem indústria hoje também, né? Ó, eu não sou de ler, mas eu vou ler um pouquinho, tá? Cora Coralina, nascida e criada na cidade de Goiás, a antiga Vila Boa, a primeira capital de Goiás, às margens do Rio Vermelho, filha de uma família muito conhecida. Seu pai, Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador, nomeado por Dom Pedro II, olha, ele era importante. Começou a escrever aos 14 anos. As primeiras linhas de Cora Coralina foram publicadas no Anuário Histórico Geográfico de Goiás, na forma de conto intitulado Tragédia da Roça. Mas aí, escreveu, publicou e até coloquei no hiato. Cora Coralina sumiu. Por quê? Aí conta-se uma história. Não sei se vocês sabem de outra coisa segredo. Não sei se eu vou contar. Dizem que ela casou-se aos 22 anos com o advogado Cantídio Tolentino Bretas, algumas décadas mais velho do que ela. Olha, já estou contando coisa feia. Era divorciado e mudou para o estado de São Paulo. Sempre escreveu, mas ficou guardado. Agora, quanto a esse casamento, eu não sei de nada, vocês descobrem. Eu não vou falar, não vou negligenciar nem dizer. Tá? Mas foi feio, a família ficou decepcionada, foi a sujeira, para o moço de família não faz sentido, né?
Alguém já falou alguma coisa aqui. Acho que ela fugiu, pronto. Fugiu, naquela época. Por isso falamos que Cora Coralina era tudo além do tempo. Além do tempo. Namorou com um homem divorciado, décadas mais velho do que ela, e depois ainda fugiu com ele. Que coisa, hein? E com ele ela teve 6 filhos, 2 morreram, né? Bom, após a morte do marido, ela foi vender livros, mas depois ela arranjou outra profissão que é a mais conhecida, foi fazer linguiças e vender linguiças e banho de porco para sustentar os filhos, né? E também conta-se que ela foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna, isso na época do marido, mas devido à objeção do bendito marido, não deixou que ela fosse. Cora Coralina continuou escrevendo, mas guardando as suas escritas, nada de publicar, porque o marido nem deixou que ela continuasse. Bom, gente, então, ela permaneceu anônima. Bom, mas aí, já vou contar quase o final, a gente faz uns floreamentos depois. Bom, ela continuou anônima até 1976, quando seu livro de cordel caiu nas mãos, agora pensa de quem? Carlos Drummond de Andrade. Uma carta e uma crônica do poeta trouxeram a fama nacional. Olha o que escreveu. Minha querida amiga Cora Coralina, seu vintém de pobre é para mim moeda de ouro, de um ouro que não sofre oscilação no mercado. É uma poesia das mais diretas e comunicativas que tenho lido e amado. Que riqueza de expressão humana, que sensibilidade especial, que o lirismo identificado como fonte de vida. Minha Ninha, hoje não nos pertence. É patrimônio de todos nós que nascemos no Brasil e amamos a poesia. Foi a partir daí que a Cora Coralina passou a ser conhecida. Mas olha, ela escreveu desde 14 anos. Publicou o seu primeiro poema, o seu primeiro escrito em forma de conto. Ficou anônima. Fez tudo que ela fez, né? Casou, sei lá o que mais, teve os filhos, e foi vendedora de livro, foi vendedora de linguiça, banho de porco, sustentar a família. Aí, uma bela data, Cora Coralina pensou assim, ela disse que fez uma coisa na vida dela. Ela perdeu o medo. Foi quando ela perdeu o medo, ela assumiu, que era a Ana, e o nome dela é muito complicado. Não, mas é Ana Carolina, será dos Guimarães, Preta, o nome, depois eu olhei aqui, Então, ela perdeu o medo e começou voltou para Goiás e começou a escrever querer publicar, aparecer com suas escritas, e o pessoal a recebeu muito bem, e ela foi publicar o seu primeiro livro aos 76 anos, só escreveu 8 livros, e ficou não tão conhecida. Ela não teve nem tempo de ser conhecida. Ela recebeu 2 prêmios e não teve como divulgar sua poesia, divulgar sua escrita, né? Então veja mais que Cora Coralina fez para nós aqui. Veja o que Cora Coralina, veja o que ela falava para nós. Eu acho lindo que quando nós lemos de Cora Coralina, é o sentido que ela dá à vida, o sentido da pessoa do interior, a pessoa que não se sinta ou não se sente envergonhada das suas origens. Ela ama as suas origens. Ela nunca escondeu às vezes, ou não publicou, as pessoas não invadiram a vida particular dela para contar tantas coisas da família dela. Mas ela continuou ressaltando a sua terra, ressaltando os seus morros. Ela inspirava muito na natureza, em tudo que ela vivia. Veja para Cora Coralina, que é muito bonito, o sentido da vida. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada o que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Então veja, gente, quanto é profundo. Ela só cursou as primeiras séries, passou só 2 anos, uma única professora, né? E o pai dela era desembargador, né? Quer dizer, não era do tempo de fazer com que as mulheres estudassem, né? Ela foi prendada para ser dona de casa, ser doceira, né? Ser aquela senhora mulher, né? Dona de casa, esposa, né? Cuidar de filhos. Veja mais o que ela diz. E isso não é coisa do outro mundo, é que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja menos curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Bom, eu tinha planejado outra coisa aqui como professora, mas então eu mesmo vou fazer o que vocês iriam fazer. Vamos ver. Eu extraí algumas frases para poder tocar na nossa alma, tocar nos nossos corações, mostrar para nós que nós nunca podemos negar as nossas raízes, né? Que é uma pessoa tão simples, tão humilde, e vou falar talvez sofrida, mas ela não julgava que ela era sofrida, ela era feliz, né? Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade também se aprende. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada, e semeando, no fim terá o que colher. Eu acho que ela não sabia nunca que ela ia colher a fama. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguma exposição dela aqui no Rio, né? Eu mesmo assisti. Gente, a voz dela é inconfundível. Como Cora Coralina declamava maravilhosamente bem. A gente ouve uma declamação dela nos áudios. Parece que a gente está vivendo ali. Ela declamava com a alma mesmo. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. E isso ela provou para nós, né? Porque mesmo ela sendo barrada, ela tendo realmente que fazer, fugir, sei lá. Ela morou em São Paulo, ela chegou, ficou numa pensão lá em São Paulo, viu, ficou escondida lá para a Revolução. Depois ela mudou para o interior, depois mais outra vez para outra cidadezinha, que lá foi que ela voltou para Goiás. Bom, eu tive a oportunidade, como eu já falei com vocês, de visitá-la, né? 3 vezes em vida e 2 vezes após visitando já o museu dela. Eu não sei, alguém de vocês aqui já visitou? O museu, a casinha dela nas margens do Rio Grande. É simplesinha, é humilde como Cora foi. Tem o forno de barro, tem o fogão de barro lá, os tachos de cobre onde ela fazia o doce, a pouca biblioteca dela, tem mais objetos, vamos chamar quase manuais, né? Porque na pintura eu acho que ela nunca fez nada. Ela só fez na escrita e a arte de ser doceira. Ela disse assim também, que não sou uma ex-doceira, sou uma doceira e considero melhor os meus doces que os meus versos. Então ela amava ser doceira, ela gostava do que fazia. Ela escrevia porque tinha o dom de escrever. Porque nós sabemos, quem tem o dom não precisa ser letrado, foi no caso dela.
como as colegas puseram aqui, tinha pessoas aqui, né, dos postos aqui, que eram pessoas cultas e cultas mesmo, não sei se autodidata ou culta. Agora a Colarina nem autodidata, coitada, foi, né? Porque ela escrevia do jeito dela, né? Então rimava do jeito que ela via que dava certo. Eu acho que ela nem sabia que estava rimando. Ela escrevia com a alma. Ela não tinha conhecimento da língua portuguesa. Ela não sabia, acho que nem que era a rima. Fazia, porque acontecia. Bom, Cora Colarina, ao meu modo de ver, ela foi uma mulher além do seu tempo. Em tudo, em tudo, em tudo. Mas só que eu acho que aquilo que está na mulher, ou principalmente na mulher brasileira, devido à nossa colonização, à nossa maneira de sermos educadas, eu acho que estava entranhada na Cora também, porque ela escreveu um poema, Ser Mãe. Mas eu acho que aí ela desfez de grande parte do que ela escreveu. Mãe, renovadora, reveladora do mundo, a humanidade se renova no teu ventre. Cria teus filhos, não entregues a creche fria e impessoal. Nunca será um lar. Nunca será um lar para teu filho. Ele é pequeno, precisa de ti. Não o desligues da tua força maternal. Que pretendes, mulher? Independência, igualdade de condições, empregos fora do lar? É superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino, ser mãe, em ti está presente a humanidade. Mulher, não deixe de castrar, não te deixe castar, né? Então, olha, porque ela no caso, que eu acho aí que eu entendo, que ela estava achando que se você gesta, dá a luz e você entrega para a creche. Se você entregar seus filhos para a creche, você está se castrando a maternidade, você não cumpre com o dever que uma mãe tem, né, de amamentar, cuidar, zelar, né? Então, ela está pedindo para a mulher deixar isso. E onde está o além-tempo? E será que ela ficou... É claro que ela ficou o tempo todo cuidando dos filhos, ela teve que trabalhar duro, né, para poder cuidar dos filhos, né? Serás um animal somente de prazer? E às vezes nem mais isso? Frígida, bloqueada, teu orgulho te faz calar. Tumultuada, fingindo ser o que não és, roendo teu osso negro da amargura. Então, gente, eu não sei, eu não acho que um pouco que ela falava, escrevia o que sentia, mas ao mesmo tempo estava inserido no seu eu para poder escrever um poema desse aqui. E aí eu queria trazer para vocês, é muito grande a apostila. A Ana Maria Torino, ela pediu que queria a minha fala. Então, eu vou passar para ela só o pequenino aqui, depois se precisar eu passo aqui. Ela tem aqui, eu voltarei, então quer dizer, só pequenina que parece-me que esse poema, veja aqui, se vocês vão entender como entendi. Meu companheiro de vida será um homem corajoso, de trabalho, servidor do próximo, honesto e simples de pensamentos limpos. Seremos padeiros e teremos padaria. Muitos filhos à nossa volta. Cada nascer de um filho será marcado com o plantio de uma árvore simbólica. Árvore de Paulo, árvore de Manuel, árvore de Ruth, árvore de Roseta. Seremos alegres e estaremos sempre a cantar. Nossas panificadoras terão feixe de trigo enfeitando suas portas. Teremos uma fazenda, um outro florestal. Plantaremos o monte, o jacarandá, pau-ferro, pau-brasil, aroeira, cedro. Plantarei árvore para gerações futuras. Meus filhos plantarão trigo, milho, serão padeiros, terão moinho, serrarias, panificadoras,
Deixei o mundo uma vasta descendência de homens e mulheres ligados profundamente ao trabalho e à terra que ensinarei a amar. Então aqui ela já está pensando na vida rude ou rústica da qual ela viveu, que certamente ela amava e queria que o sonho dela a constituir sua família seria dessa maneira que ela sonhou, que qual moça que não sonha a sua família. Então assim, fora dela, né? Eu morrerei tranquilamente dentro de um campo de trigo ou milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos ceifeiros, eu voltarei. A pedra do meu túmulo será enfeitada de espigas de milho, cereais quebrados, minha oferta póstuma, as formigas que têm suas casinhas sob a terra e aos pássaros cantores que têm seus ninhos nas altas e floridas fontes. Eu voltarei. Então, quer dizer, que é o tipo que eu não sou catedrática na literatura, mas eu tenho certeza que vocês que são as pessoas que não têm formação na área de letras, né, que eu tenho certeza que tem um estudo muito profundo e muito rico sobre o que Cora Coralina escreveu. E quanto bom ouvir aquela voz arrastada dela, tão calma, né? Aquilo era maravilhoso. A oportunidade que eu tive de levar meus alunos no tempo que eu era, no tempo que falava chefe de departamento, né? Do curso de antigamente, que muitos de vocês mais jovens nem viram falar, do tal de estudos sociais, né? Então, gente, é tão bom. Eu tenho muitos colegas também de antigamente, é tão bom falar dessas coisas, né? Do curso de estudos sociais. Pergunta aí, agora eu vou falar de mim, né? Pergunta, o que é o SPB? O que é EPB? O que é Educação Moral e Cívica? O que é isso? O que é isso para poder você lecionar a Educação Moral e Cívica e o SPB? Você tinha que tirar, na minha terra, tirar o atestado do DOPS, que hoje é Secretaria de Segurança Pública, para ver se você não era subversiva, se você lecionava na faculdade, o tal de EPB, no livro dessa grossura ser aceito pelos militares. Né? Então, quer dizer... São os nomes de todos os ministros que é isso mesmo. Se fosse agora, hein, coitadinho dos ministros. Gente, hoje não tinha muito ministro. Ó, gente, eu sei que eu não me perdoa. Eu não estou muito bem. Minha cara metade está dodóizinho demais. Ele está muito depressivo hoje. Eu estou indo embora cuidar dele. E nós estamos viajando, ele tentou para viajar, para já estar na minha terra, bem que eu gosto muito da minha terra também, né? Ele me trouxe para cá e ele deu os mestres dele lá, porque aquilo vocês sabem, não é desfazer da nossa terra aqui não, que eu sou carioca. Aqui nós levamos, às vezes, meia hora para ouvir musiquinha para marcar uma consulta. Lá dentro de 20 minutos eu faço interrubando, marco consulta com 4 médicos, está tudo agendado. Ele está feliz, vai tentar fazer a cirurgia dele lá e quer ir embora hoje, então eu passei nas 4 horas, estou arrumando mala, então nós vamos para lá, gente, me perdoa se eu não fiz aquilo que vocês esperavam, me perdoa. Foi um tempo ótimo, um assunto maravilhoso. As mulheres entraram no tempo certo. E eu só queria dizer uma coisa, de Cora Coralina, eu sou muito impressionada com ela, porque ela foi uma mulher que na época que ela viveu, beleza era fundamental, e ela se dizia feia e nunca se desanimou. Segundo, ela teve uma baixa social grande, que ela nasceu com o pai magistrado e ela terminou vendendo linguiça e ela não se desesperou e ela fez uma coisa que as mulheres não faziam na época. Ela fugiu com o amor dela na garupa do cavalo dele. Então ela foi uma mulher muito corajosa. Porque a Goiana não quis falar essa coisa desse jeito não. É elogiável a coragem dela. Essa heroína lutar por aquilo que deseja, por aquilo que quer. Por isso que fala, Cora Coralina foi uma mulher, além do seu tempo, não sei
povo teve tanta coragem, a família foi envergonhada, depois falaram tanta família. Isso era uma morte. E ela viveu o amor dela. Isso é uma coisa maravilhosa. Bom, gente, então nós agora vamos, mostrando nosso agradecimento, vamos entregar alguns certificados das nossas ilustres palestrantes. Então, começando na ordem, então a gente vai dar para a professora Maria Amélia um certificado, que é uma maneira de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, estou muito feliz com esse certificado e nós hoje provamos que conseguimos fazer em tempo os nossos dados, em tempo os nossos recados. Eu queria, até interessante que eu achei, porque duas hoje conviveram com seus ídolos, né? Duas conviveram, isso é uma sorte. Bom, Gonçalves Dias eu não podia conviver, né, gente? Eu já em 1800, exatamente. Eles falam assim. Olha, antes de terminar, eu queria lembrar vocês que agora, quando começar a parte dos médicos, que haverá uma boa mesa redonda sobre o ciúme. Então, quem quiser e puder, fique, porque o Luiz Gondim me convidou. Eu vou ver se consigo ficar, porque eu tinha até compromisso depois, mas vou ver se consigo ficar um pouco. Sobre o ciúme, eu não sei os outros. Agora nós vamos também demonstrar o nosso agradecimento para a Estela, uma palestra muito boa, brilhante, sobre Guimarães Rosa. É apenas uma maneira de mostrar nosso agradecimento. A palestra da Socorro, que nos mostrou uma pessoa muito importante na literatura, que eu, confesso minha ignorância, não conhecia, Alberto Santiago Galeno. E iremos também fazer a mesma coisa, demonstrar nosso agradecimento à professora Zilda Pires, que nos falou sobre uma pessoa extraordinária que foi agora com a... Agora a nossa solenidade vai mudar um pouco, porque nós vamos ter o prazer de dar posse às nossas associadas correspondentes de outros estados. Tá, gente, dá licença, mil perdões, eu vou aumentar, viu, gente? Quer dizer, seria ótimo se eu pudesse ficar, mas infelizmente não posso, viu, gente? Então, sorte, parabéns, sinto-me feliz também que eu sou há vários anos do Ibraci, ser as minhas confreiras, né, meus confrades, porque no Ibraci tem homem também, e na próxima reunião, se Deus quiser, estaremos juntos, confraternizando e fazendo com que o nosso Ibraci cresça cada vez mais, porque lá em Rio Verde, lá em Goiás, nós estamos fazendo ele crescer, porque eu falo que a coisa é boa demais, que uma Zilda só não vale, tem que ser duas. Eu sou a governadora e ela é a vice. E ela chegou lá em casa, mencionou para os porteiros, eu não contei quem era, falei que chegou um casal de amigos. Ela falava que era a Zilda, para a casa da Zilda, e o moço ficou quase doido lá. Eu vou para o comportamento da Zilda Pires, mas eu sou a Zilda Mendonça, o moço pensou o quê, gente? E assim, é uma confusão, mas tudo vale a pena. Gente, ó, beijo, boa festa. Bom crescimento no nosso Brasil. Tá. Meninas,
Parabéns, colega. Parabéns. Não sei se a Vilma quer ir embora comigo. Se ela não quiser, ela assiste muito. Ela vai me vigiar. Bom, então, iniciando então nossa solenidade de posse, eu vou ter o prazer de chamar, eu não estou fazendo nem pela ordem aqui, estou pegando aqui os envelopes. Então nós temos agora a Elce Dorothea Lopes, que eu tive o prazer de assistir ontem, uma história engraçadíssima, que foi o trabalho dela publicado na antologia. Então, a Elce, ela é de Nova Lima, Minas Gerais. Ela é professora, contadora de história de Nova Lima, Minas Gerais, graduada em pedagogia, pós-graduada em literatura, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio das Velhas, finalista do Prêmio Viva Leitura, integrante da Sociedade Brasileira de Poetas Aldrabis. Teve um ponto premiado em terceiro lugar no concurso de Jornal Sem Fronteira, criou um núcleo de atividade literária, tem poemas e contos publicados em várias antologias, publicou 3 livros enquanto juvenis, e é uma pessoa que conta histórias engraçadíssimas, como a gente, a Aparecidinha, que nós assistimos hoje. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer. Você podia vir aqui, por favor? Você pode mesmo? Então vamos fazer a mesa, por favor. Agora a vez é dela. Agora a vez é de vocês. Já era. Elce Dorothea Lopes, o Brasil tem o maior prazer de recebê-la como correspondente. Nós vamos agora, com muito prazer, dar posse para Estela Oliveira, que é governador Valadares, Minas Gerais. Maria Estela de Oliveira Gomes, é pós-graduada em psicopedagogia, escritora, poeta e membro da Academia Valadarense de Letras. Publicou os livros Marca de Sofrimento, também Esperança e Sobre o Mesmo Olhar. São 3 livros, né? 2, né? Esperança e Sobre o Mesmo Olhar. O projeto de leitura. Criou o projeto de leitura livre, foi palestrante da mesa redonda do 4º Encontro Nacional da Sociedade de Cultura Latina do Brasil, em São Luís, Maranhão. Então, eu tenho muito prazer de recebê-la aqui no Embraci. Eu sei que vai engrandecer o nosso instituto. Bom? Agora nós vamos chamar Maria de Belém de Oliveira Maués. Está presente? Maria Oliveira Belém Maués. Belém Maués.
Chamaremos então agora. Chamaremos então Evani Blazevski. O nome é russo, né? O nome parece. Evani, ela é do. Blazevski? Ela é de Porto Alegre, graduada em Direito, pós-graduada em Licenciatura em Artes Visuais. Eu sei que ela pinta, né? Que eu vi o trabalho dela. Presente em exposições individuais e coletivas em diversos países. Inserção em jornais e várias revistas, entre elas Revista Júlio Lousada, de Artes Plásticas do Brasil, livro comemorativo dos 70 anos da BD Rio de Janeiro e do Anuário Arte Gallery em Brasil. Agraciada com medalhas e troféus, convidada de honra de vários salões, presidente da Associação de Amigos do Centro de Desenvolvimento de Expressão. Então, Evani, é um prazer recebê-la e você com as demais. Aliás, eu trouxe um livro meu, um ensaio, para doar a todas as nossas novas correspondentes. Não é um livro da antologia, mas um livro pessoal. Para você ver as coisas. Por causa do peso das coisas. Bom, agora nós vamos então ter o prazer de dar posse para a Célia Leite, Fortaleza, psicóloga, natural de Quixeramobim, Ceará, artista plástica, participou de 37 exposições coletivas, 16 individuais e o Salão de Artes registrado no catálogo Júlio Lousada, Artes Plásticas do Brasil, volume 6, página 1994, São Paulo. Autora de documentário Um Ano de Caminhão de Cidadania, coautora do livro Gruta... Oi, gente, silêncio um pouquinho, tá? Por favor. Gruta Casa de Pedra, editorado pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, SEMA. Conta com 2 livros, Casa de Pedra e suas lendas, e também outro livro, na Gruta Casa de Pedra. As Pedras Falam em Silêncio, para ser editorada este ano. Quer dizer, não saiu ainda, vai sair. Tem publicações em jornais e revistas do Ceará, Distrito Federal e São Paulo. Ela é outra crescente. Eu acho agora nós chamaremos Leslie Ceoso Desmandi, Belo Horizonte, Minas Gerais. Casada com Luiz César, 1985, mãe 2 vezes de Yasmin e da Maiara, casadas com Antônio Carlos e Luciano, são gêmeos, né?
duas maravilhosas vezes, é tão importante, foi vovó de Maria Luísa, eu também tenho uma Maria Luísa, de Maria Luísa, de Maria Vitória. Sentimento maternal como calda de chocolate, que supre qualquer família por muitas gerações. É brasileira, cidadania também italiana, além de jornalista, curiosa, poetisa e sonhadora. Escreve e quer compartilhar seus estudos e reflexões. Também é um prazer receber. Eu sou toda minha olha, que não é. Agora nós vamos ter também o prazer de chamar Velma Menezes, Mossoró, Rio Grande do Norte. A Velma é natural de Fortaleza, mas é juíza lá em Mossoró. Membro da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, sócia benemérica da UAM, Academia de Letras e Artes Martins, sócia mantenedora do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, coautora na antologia Amor e Amore, Vida e Vita da Acima Associação Cultural Internacional Mandala. Mandala, está escrito lá. Itália, na Itália. Diversas internacionais da Rede Sem Fronteiras. Também participa muito das academias, das antologias. Bem como do livro Semioses Poética, Edil Sarau de Letras, lançado em Salamanca, na Espanha. É soprano do coral Encanto. Muito interessante, é soprano também, né? Já conheci ontem, né? Tive o prazer de conhecer ontem. É outro grande amigo, essa Teresa. Obrigada. E finalmente teremos, eu também já conheço do Ceará, Elinalva Oliveira, está aí, está presente, de Fortaleza, Ceará. Ela é do Piauí, mas é graduada em História, mestre em Educação Especial e Formação de Professores, membro de diversas academias nacionais e internacionais, presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, AGEB Ceará, detentora de troféus, medalhas e homenagens culturais, coautora em diversas antologias e coletâneas, escreveu os livros A Educação da Criança com Deficiência Visual, 2008, Aconteceu em Paris, 2014, Corajoso Menino torna-se Príncipe da Cidade de Luz, 2017. Então, ela é presidente da AGEP, lá no Ceará. Eu também já sabia, porque já estive lá no evento ano passado.
Maria de Belém de Oliveira. Essa está aqui. Pode ser que tenha mais tarde. Que realmente não compareceu hoje agora, né? Então, eu acho que conseguimos concluir o nosso evento. Quer votar? Eu queria explicar aqui, por favor, que eu cometi um pequeno lapso, porque não estava previsto a Iris Leme, mas eu, como tenho contato com ela no Zap, eu fiz um comentário e eu realmente tinha esquecido e não fiz o certificado dela. Mas eu quero, neste momento... Tira foto com o outro, depois a gente faz uma showzinho. Ela é presidente da AGEB de Minas Gerais. Então, nós vamos fazer o seguinte. Não, mas tira foto. Iris Leme, porque eu lhe eu faço diploma, porque a única coisa que está faltando, que você é super aceita, seria se não fosse presidente da GEB de Minas Gerais. Imagina sendo presidente da GEB. Inclusive, aquela moça que era de Minas e que era representante do Brasil, sugeriu uma outra pessoa, e eu não sabia que você, não me lembrei que você era de Minas, depois ela mandou seu nome, mas eu já tinha mandado um zap para a Nilza, ela estava em Nova York lançando Nilza. Então eu digo, olha, são duas ótimas candidatas, mas infelizmente, como ela deu a primeira sugestão da Nilza, que eu já conheço também, como Ela quer. Aquela que é das autarquias, da disputa. Mas quem indica? Mas é bom, mas quem indica não é bom. Quem indica, desculpa, sou eu, para Maria Odila, porque a minha função no cargo da Nacional, e em nenhum momento a Nilza foi indicada. Sempre foi ela que me indica. A Andréia pode ter indicado, sugerido, mas quem indica sou eu, porque é o meu cargo na Nacional. Pois é, mas eu então cometi um ato falho e já convidei a pessoa. Eu não posso desconvidar. Para ser presidente da GEB? Não, querida, representante do Embrasil eu posso. Falando da GEB? Não, ela é presidente da GEB em Minas, mas é outra coisa. Eu gostaria de tê-la convidado para ser a nossa representante em Minas. Mas a moça que nunca participou na minha administração, e eu então até fiz uma queixa sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu falo abertamente as coisas, porque ela nunca podia vir aos nossos eventos e veio recentemente para uma academia aqui, eu nem soube, porque eu tinha ido na região do Pará, houve um problema e não soube. Então, essa coisa, eu pedi então a indicação dela de Minas e ela deu dessa moça. Depois ela mandou o nome da outra, mas já tinha feito a convite. Não, mas eu queria que você ingressasse, porque de repente você ocupou outro cargo lá. Você é uma pessoa tão competente, né? Gente, Iris Leme, entre outras atividades dela, que ela é escritora, poeta, eu já conheço desde uma viagem marítima que eu fiz, e ela participou. Então eu queria, neste momento, corrigir o meu ato falho, porque foi uma coisa combinada há poucos dias, tipo 2, 3 dias, e eu realmente, eu já estou virando carioca. Eu já sou carioca de coração, já fiz laços de afeto que não vão se romper.
Olha, quiçá nem com a morte, né? Porque afeta questões de alma. E quem crê na eternidade da alma, que eu creio, então não tem a morte. Então, de outro momento, eu estarei aqui com prazer. É quase que um pretexto para eu assimilar esse momento mágico que é a vida. Eu vou convidar para fazer uma palestra aqui. Ela fez. Entendeu? Então esse lapso aí nem precisava ser relatado. Já tinha ficado em off. Mas é que as minhas coisas, Porque o prazer sempre tem. as minhas coisas, eu sinto até, peço até desculpa, mas eu sou assim. Minhas coisas são muito tratos, tudo muito claro. Eu gosto de transparência absoluta na minha vida. E as pessoas que me conhecem também sabem que é bater, levar. Então também tenho um certo cuidado com a minha pessoa. Com a minha pessoa. Sara, você me perdoa só. Eu só queria explicar uma coisinha para vocês, porque quando a gente começou o processo das inscrições, eu expliquei que havia a possibilidade de tomar posse nas entidades, desde que vocês mandassem um currículo completo para que a diretoria avaliasse. E nós tínhamos um prazo para isso. Então, quem enviou o currículo completo, não era uma mini biografia de livro, era um currículo completo. Quem enviou o currículo completo dentro do prazo para que as entidades pudessem avaliar e aprovar ou não, é como posse. Quem não enviou esse material, então não pôde tomar posse, entendeu? Eu estou explicando isso porque tem umas 3 ou 4 que me perguntaram, mas eu estou aqui, por que eu não tomei posse? Porque não mandou o currículo completo dentro do prazo para a presidente avaliar, tá bom? Mas não faltará oportunidade, não é, Zara? Na próxima vez que vierem ao Rio, podem se candidatar novamente, que vai dar tudo certo, tá bom? Eu coloco no zap o dia das nossas reuniões, faço os avisos todos, as pessoas estão em contato com o zap da GEB, né? A GEB geral e a GEB diretoria, e o meu pessoal também, porque no livro na antologia tem o e-mail de todos nós, e o meu está lá, o que eu mais uso está lá também, que é o Gmail. Claro, eu queria te perguntar, posso? Pode. No tempo da Marilza, eu tenho medalha, eu tenho diploma, 2 diplomas, 2 medalhas, estou em Brasília. Como eu posso considerar isso? Já tem alguns anos? Você pode se considerar do mesmo jeito que você era, porque todas as pessoas que já tomaram posse continuam sendo membros com muita honra nossa. Muito obrigada. No Brasil. Agradeço. Mas eu vim Brasil, de Minas Gerais, eu estou Rio de Janeiro, porque Minas Gerais são governadorias, como tem a Zilda, a gente não que é tem de uma Goiás. ligação obrigatória em Minas Gerais, não, né? Não, é aqui do Rio. Agora, as pessoas que vão nas governadorias é diferente. Faz parte da governadoria. Agora, a sede do Embraci, a presidência, está no Rio de Janeiro. Mas as pessoas lá têm, a Zilda tem uma atividade muito grande lá, né? Eu sei que o Mauro também, porque o Mauro é lá do Acre. O Mauro é muito apenas pessoal. O Mauro é um homem assim, de altas atividades. Então eu sei que lá também tem muita atividade. E tem pessoas que têm menos, mas cada pessoa é uma pessoa. Espero que todos aqui sejam pessoas que vão dar um incremento ao Embraci, é o que eu peço a todos. Então vamos encerrar, você quer falar uma coisa? Eu queria só comunicar a vocês que o almoço é livre, mas nós só temos 1 hora de almoço, porque as próximas atividades começam a 1h30. E nós vamos ter também exposição de fotopoemas, vamos ter uma mesa para expor os livros. Então tem que chegar um pouquinho antes para a gente se arrumar. Aqui do prédio, vocês saindo e entrando, tem uma espécie de uma galeria ali, tem uma recepção no meio, vocês levam ali a identidade, eles vão liberar a entrada para vocês para subir para o restaurante Scotton, que eu falei ontem, que tem a vista linda do Pão de Açúcar, quem quiser almoçar lá. Se não, aqui embaixo tem vários restaurantes também. O negócio é a gente fazer isso rápido, tá bom? Eu também queria dizer que eu trouxe, vou doar agora os livros para todas as pessoas que ingressaram e que foram palestrantes. A Maria Bela é que já tem, né? Então, fazer a dedicatória a gente pode fazer depois, mas eu já vou dar o livro agora, que é o meu último ensaio pessoal sobre o grande Euclides.
E às 16 horas eu parceira do evento, que é quando a gente fecha, tá bom? Então vamos lá, amigos e aplicativos. Ele não recebeu esse folheto. Gente, alguém não recebeu esse jornalzinho? Professora você não tem professora Maria Aurélio, tá? Quando eu queria A TV Búzios está com a senhora Zara Paim, ela que é presidente do INBRACI, Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a instituição. A nossa instituição, ela foi criada pela Marilza Albuquerque. Então, eu sou a segunda presidente eleita para o cargo de presidente e nós temos governadorias em vários estados. Então nós temos governadoria muito atuante em Goiás, nós temos no Acre, nós temos uma que vai ser muito atuante agora também em Minas e nós estamos desejando governadorias em outros estados. E sobre a reunião de hoje, o que aconteceu aqui hoje? A reunião de hoje foi uma mesa redonda sobre quatro escritores e hoje seria a posse de membros correspondentes do INBRACI em vários estados. Então nós temos desde o Rio Grande do Sul, Minas, Maranhão, Ceará. Então vieram 9 pessoas. Um não pôde vir porque era o único homem do grupo, porque disse que a mãe dele passou mal e ele não pôde comparecer, não viajou para aqui, para o Rio. Mas as demais tomaram posse. Parabéns à instituição, parabéns presidente, pela forma de conduzir a reunião. Parabéns. E eu sou ensaísta, eu tenho vários ensaios premiados. Primeiro, segundo lugar, ensaios literários, faço poemas também, mas a minha profissão mesmo, e a minha especialidade é anatomia patológica na área bucomaxilofacial. Então, eu faço anatomia patológica e dou aulas também, eu fui professora da UF, fui titular da Gama Filho, dei aula de pós-graduação na PUC odontológica e sou muito ligada ao magistério, né? Na PUC era pós-graduação de patologia, na PUC, Instituto de Odontologia da PUC, que era aulas de pós-graduação e eu era titular da patologia. Então eu sou uma professora também que entrou na literatura. Uma mega professora. Não sei se sou mega, mas que eu entrei com muito amor na literatura. Parabéns à TV Búzios, agradeço por essa entrevista. Obrigada, adoro Búzios.